Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Ana Marina de Castro, coordenadora de mobilização do Centro de Liderança Pública, e estarei com vocês durante a manhã de hoje conduzindo a nossa agenda. É com grande prazer que daremos início oficial à cerimônia de lançamento do ranking de competitividade dos estados. O ranking é uma realização histórica do Centro de Liderança Pública, com apoio da BMF-Bovespa e pesquisa técnica conjunta da Tendências Consultoria e Economist Intelligence Unit. Teremos inicialmente a abertura do presente encontro com a fala do diretor-presidente do CLP, Luiz Felipe Dávila. Gostaria de convidá-lo ao palco neste momento para dar a boa-vinda aos presentes, por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer apresentar essa nova versão do ranking de competitividade dos estados. E eu queria agradecer principalmente dois grandes parceiros desse projeto desde o início. Primeiro, o Economist Intelligence Unit, que sempre foi parceiro do CLP desde a primeira versão do ranking de competitividades. E agora a Tendências, consultoria que nos ajudou a sofisticar, a criar uma robustez ainda maior nesse ranking de competitividade dos estados brasileiros. Queria também agradecer o apoio da Bovespa, que nos acolheu aqui nesse lugar tão importante, onde nós precisamos, inclusive, aumentar o diálogo entre Estado e mercado. E nada melhor do que a Bovespa como um incentivador dessa boa iniciativa. A retomada do crescimento econômico do Brasil e a resolução dos problemas da crise do Estado brasileiro vai nos obrigar a enfrentar a principal das reformas. Não é a reforma fiscal, não é a reforma da competitividade, é a reforma de mentalidade, é rever crenças, é rever atitudes, é abrir mão de valores obsoletos que fez com que o Brasil chegasse ao ponto que nós estamos hoje, um Estado praticamente quebrado. A situação do Estado brasileiro ela é crítica justamente porque nós não fizemos essa revisão de valores, de conceitos e de crenças, e os problemas se perpetuaram. Os reais problemas do Brasil são aqueles que as soluções técnicas não conseguiram resolver. E se acumularam, e se tornaram uma crise grave do Estado, justamente porque nós continuamos a insistir numa visão de Estado completamente incompatível com o mundo globalizado. Portanto, essa é a principal reforma. Se nós não tivermos essa disposição de rever crenças, valores, nós não vamos conseguir implementar as grandes reformas, porque a reforma técnica ela é apenas uma consequência dos valores que nós acreditamos. Portanto, qual é o grande desafio de competitividade que o Brasil tem de enfrentar nos próximos 4 anos? O primeiro e mais importante, o Brasil precisa voltar a se integrar à economia global. Nós estamos longe da economia global. Nós precisamos voltar a fazer parte dessa família das nações. Nós precisamos nos tornar de novo uma nação competitiva. A muralha do protecionismo acabou fazendo com que nós produzíssemos bens de qualidade inferior e que nós não conseguimos exportá-los. Portanto, inserir o Brasil na economia global é algo fundamental nos próximos anos. O segundo grande desafio é o aumento de produtividade. Nós precisamos investir no resgate do aumento da produtividade. E o ranking de competitividade dá boas pistas de como nós podemos começar a fazer essa árdua missão de resgatar a produtividade brasileira. E, finalmente, nós vamos ter que enfrentar os desafios fiscais. Nós temos que colocar a casa em ordem. Nós vamos ter que enfrentar as reformas da Previdência, que, se vocês lerem os jornais há 20 anos atrás, a pauta continua a mesma. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma fiscal, reforma trabalhista, estão todas ali no bojo das grandes reformas que nós postergamos ao longo desses 20 anos. Por quê? Porque nós conseguimos ter um crescimento de receita, por causa da atividade econômica, e não mexemos nas despesas. Agora nós vamos ter que encarar a questão das despesas. E o que os estados brasileiros podem fazer para ajudar a melhorar essa agenda da competitividade? Eu elenquei aqui 4 pontos que eu acho fundamental. E o ranking é uma ótima ferramenta para que os governantes possam fazer um diagnóstico preciso de como melhorar esses 4 pontos que eu mencionarei a seguir. O primeiro deles é a simplificação de leis e normas e a desburocratização.
Se nós tivermos uma agenda de faxina nos estados, apenas para simplificar leis, simplificar normas e desburocratizar processo, isso vai ajudar imensamente a impulsionar a competitividade nos estados. Hoje, o Brasil tem um dos piores marcos regulatórios do mundo. O World Economic Forum fez um ranking, o Brasil é um dos piores ranqueados nessa área. E pior, não é só excessivo número de leis, normas e regulamentos. É o poder arbitrário que se dá ao gestor público para dizer o que vale e o que não vale. Isso cria dois grandes problemas. Não é só a questão da complexidade, é a questão da interpretação voluntarista de uma pessoa para decidir o rumo de um investimento ou não. Então, nós precisamos ter essa agenda da simplificação de leis e normas e desburocratização. Isso está na alçada dos governadores. O segundo ponto, muito importante, é aumentar o investimento em infraestrutura. Nós todos sabemos que um dos maiores gargalos da competitividade brasileira é a péssima qualidade da nossa infraestrutura. E isso os estados podem fazer por meio de concessão, parcerias público-privadas e outros tipos de investimento. Ou seja, há enormes maneiras e ferramentas para que os estados possam capturar essa parte tão importante dos investimentos em infraestrutura. O terceiro ponto nós precisamos ter uma pauta muito focada no aumento da complexidade dos produtos brasileiros. Se nós olharmos a nossa pauta de exportação, mostra a marcha ré que o Brasil deu na questão da exportação. O Brasil era um país que exportava produtos de maior valor agregado e hoje voltamos a ser um grande exportador de commodity. Nós perdemos mercado, nós perdemos competição, nós perdemos a efetividade de competir na arena global. Então, nós precisamos voltar a produzir produtos de maior valor agregado. E se nós olharmos a pauta de exportação brasileira, pasmem, o Brasil hoje exporta menos que a ilha de Taiwan. É uma vergonha a 8ª economia do mundo ser quase que a 24ª, 25ª potência em exportação. Então, para recuperar esse mercado, nós não podemos concentrar apenas em commodities, nós precisamos criar produtos de maior valor agregado. E isso vai incentivar investimentos em pesquisa, investimento em qualidade da mão de obra, investimento em infraestrutura, enfim, em coisas para que se possa criar um ecossistema para produzir bens de maior valor agregado. E, finalmente, o quarto ponto da minha agenda de competitividade para os estados é aumentar a eficácia do governo e a qualidade do serviço público. Isso também é outra coisa que está na alçada dos governantes. Nós precisamos instituir essa meritocracia nos estados, nós precisamos ter mecanismos para mensurar o desempenho e resultado das políticas públicas no Brasil. Enfim, tem um longo e árduo caminho para melhorar a qualidade do serviço em educação e segurança, moradia, infraestrutura, energia, enfim, há uma longa agenda que hoje está na alçada dos governantes. Portanto, a agenda de competitividade exigirá hoje 3 grandes desafios. O primeiro é um desafio de liderança, que eu digo que é esse primeiro, dessa mudança de mentalidade, crenças e valores tão importante para definirmos qual é o papel do Estado e qual é o papel do mercado nesse novo país que nós queremos construir. O segundo é um desafio gerencial. Nós precisamos melhorar a qualidade da gestão pública. E nós temos um terceiro desafio, que é o desafio da cidadania. Os cidadãos brasileiros precisam saber também que Estado eles querem, que mercado eles querem. Porque se as ruas não estiverem em sintonia com a política, as reformas não acontecem. Então, essa grande discussão ela é muito importante de ser travada. E o ranking de competitividade dos estados ele é um grande estímulo nesse sentido, por 3 razões. Primeiro, é uma ferramenta que dá uma capacidade de fazer diagnósticos mais profundos. E o diagnóstico vai ajudar os governantes a escolher quais são as suas prioridades, quais são as áreas que têm as maiores oportunidades, quais são os maiores desafios que terá de ser enfrentado. Mas o CLP não para só na divulgação do ranking. Nós criamos também um programa que chama Liderança, Gestão e Competitividade para os Estados, que é para ajudar, após esse diagnóstico que o ranking oferece, um curso de capacitação para ajudar a construir um plano de ação para enfrentar os desafios de melhorar esses indicadores que os estados selecionaram como prioritários.
E o terceiro braço dessa atuação do CLP é ir a campo com os nossos parceiros, os consultores, ajudar a implementar essas mudanças. Ou seja, então, o projeto de competitividade do CLP ele envolve não só a mensuração desses indicadores por meio do ranking, como a capacitação por meio desse programa Liderança, Gestão e Competitividade e a implementação das soluções por meio do braço da gestão da transformação. Portanto, achamos que são formas interessantes de oferecer aos Estados para melhorar a sua competitividade. E como liderança é algo fundamental para que esse processo seja exitoso, eu gostaria de lembrar aqui as palavras de um grande estadista, numa época que nós quase não enxergamos estadistas no Brasil, e é bom lembrar que nós sempre tivemos grandes estadistas e ainda temos grandes estadistas nos estados e municípios. E mais, eu acho que a imprensa concentra demais a atenção no governo federal e não dá a devida atenção às mudanças transformadoras que estão ocorrendo nos estados e municípios. Há muitos prefeitos e há muitos governadores que estão tendo a coragem, a disposição de fazer transformações importantes nos seus estados e municípios que passam debaixo do radar da grande imprensa nacional. Portanto, tirar um pouco o olho só de Brasília e focar um pouco mais em estados e municípios e realmente trazer esses exemplos importantes e inspiradores para que possa ser compartilhado com o resto do Brasil, eu acho que é uma missão muito importante que nós temos no curso prazo. Então, para finalizar, a frase do grande estadista Ulisses Guimarães, que dizia que há momentos em que o homem público tem de decidir e correr risco, não só da sua vida, da liberdade, impopularidade ou exílio. Sem coragem, não se farão as grandes reformas. É o momento que nós vamos separar o joio do trigo, o político do estadista, o líder transformador do líder populista. Esta é a hora que nós podemos transformar essa crise numa enorme oportunidade de promover as mudanças transformadoras e aumentar a competitividade do Brasil. Muito obrigado. Agora, com a palavra, para apresentar os aspectos técnicos da pesquisa e o formato do ranking, gostaria de chamar à mesa Adriano Pitoli, diretor de análise setorial e inteligência de mercado da Tendências Consultoria. E também Márcio Zanetti, Country Leader no Brasil da Economist Intelligence Unit. Bom dia. Obrigado, Ana. Bem, em nome da Tendências, eu quero agradecer ao Luiz Felipe, ao CLP, ao The Economist. É um grande prazer para a Tendências integrar essa equipe tão exitosa que já fez 3 edições do ranking e a Tendências fazer contribuições para essa nova versão do ranking. Então, foi um trabalho longo, um trabalho de quase 2 anos, né? Muita gente da Tendência se envolveu, estão aqui. Então, a gente espera, na Tendência, a gente tem uma expectativa muito grande que eu acho que nós conseguimos construir, melhorar uma ferramenta que eu acho que pode ter uma grande utilidade para a melhora da competitividade dos estados, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Bem, rapidamente, a ideia aqui é nós colocarmos os principais aspectos técnicos da construção desse ranking. Naturalmente que o tempo é escasso, a programação é extensa, mas a ideia aqui é, digamos assim, passar as principais intuições das razões de se construir um ranking e de como que foi construído esse ranking, né? Muito bem. Então, um aspecto importante é de que eu acho que a gente pode olhar para o ranking gerado sobre 2 aspectos. Um aspecto de que ele ajuda a identificar a competitividade dos estados em termos de ambiente de negócios, ou seja, naturalmente que agentes privados, nacionais, internacionais, ao decidir onde alocar novos investimentos, tem uma série de atributos econômicos importantes para se avaliar onde que deve ser localizada a minha empresa. Então, eu acho que o ranking ajuda muito a mapear fatores de competitividade dos estados para decidir sobre a alocação de investimentos.
E um outro aspecto, diria que até mais importante do ranking, é avaliar quesitos de gestão pública. Então, naturalmente, os estados são grandes instituições ofertantes de serviços públicos, e o ranking tem esse DNA muito forte de capturar a competitividade dos estados do ponto de vista dos serviços finais que os governos, não só os governos, mas as instituições públicas ofertam aos cidadãos. Muito bem. Começando, só para passar uma primeira intuição, né, do por que ranking, né? Porque, a princípio, a gente poderia pensar por que fazer um ranking para medir competitividade dos estados? Porque, em um primeiro momento, a gente poderia pensar que gerar um ranking talvez pudesse ser uma coisa um pouco reducionista, querer simplificar demais um problema complexo, que é medir competitividade dos estados. Mas acho que vale a pena fazer um gancho para ressaltar que, na literatura econômica, essa ideia de ranking tem um apelo muito forte, no sentido de que a gente pode pensar, digamos assim, que esses aspectos de competitividade, de serviços públicos, são quesitos complexos, multifacetados, e, naturalmente, é muito difícil do cidadão ou de quem vai decidir um investimento avaliar um grande conjunto de atributos de alta complexidade, né? Então, digamos assim, para o cidadão, o que é ter uma educação de qualidade? Se a gente se perguntar quais os estados que têm educação de melhor qualidade ou como que essa qualidade evoluiu ao longo do tempo, em saúde, educação, então, não é trivial, é difícil, né? Então, isso é a típica coisa que a economia a gente chama de assimetria de informação, né? Então, ou seja, quando o consumidor daquele serviço tem dificuldade de avaliar a qualidade daquele bem ofertado, né? E tem uma longa tradição na economia para mostrar que, quando você está em meio a essa dificuldade para enxergar a qualidade, para avaliar a qualidade de serviços, sistemas de ranking eles são muito eficientes, gera essa informação de forma muito eficiente para, digamos assim, para o consumidor final, para o usuário final dessa informação, além de outros quesitos que a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, talvez alguns de vocês talvez possam estranhar ali a citação do Stiglitz, que, mais recentemente, o Stiglitz se tornou um macroeconomista talvez um pouco polêmico, mas lá atrás ele tem um longo legado na microeconomia. Na verdade, ele é um dos pais dessa literatura de economia da informação, né? Então, acho que vale a pena a citação. Muito bem. Então, para que a gente enxerga o potencial desse ranking? Explorando um pouco mais desse tema, o Luiz Felipe já falou um pouco disso, né? Como a gente vai mostrar aqui, tem um grande conjunto de atributos que nós vamos avaliar os estados, né, que o ranking avalia o estado. Então, nós vemos esse ranking como uma ferramenta ágil, eficiente, para mapear fatores de competitividade e fragilidade dos estados, né? O ranking também, dado esse ponto de que é difícil avaliar os atributos de serviços públicos, as informações são complexas, dispersas, então você agregar no mesmo portal, como a Ana Marina vai falar logo mais aqui, um grande conjunto de informações relevantes do Estado, nós entendemos que serve como um mecanismo de accountability, de transparência dos Estados também, né? O Luiz Felipe já falou aqui também. Eu acho a ideia é de que o ranking, os destaques do ranking, os estados que estão mais bem ranqueados nos diferentes atributos aqui avaliados, o ranking permita acender um holofote sobre essas experiências e ajude a gente a enxergar melhores práticas. E como vocês usando o portal, vocês vão ver que as boas práticas públicas estão bastante dispersas ao longo das 27 unidades da federação, e eu tenho certeza que vocês vão enxergar um grande conjunto de surpresas positivas em estados que não são tão óbvios assim, que são destaque em diferentes atributos aqui avaliados, né?
Um outro aspecto importante é de que o ranking sirva como um sistema de incentivo, de enforcement aos agentes públicos. Então, pensando naquela analogia de que o cidadão não sabe votar, ou de que o papel do marqueteiro é proeminente nas eleições, né? Então, a gente pode ler essas peculiaridades ou esses fatos estilizados como um problema de assimetria de informação, né? E se você coloca um holofote em média adequadamente, a gente acha que a expectativa é de que os marqueteiros, sem nenhum demérito à profissão, mas os marqueteiros eleitorais percam um pouco do seu papel a favor de realmente se debater, se avaliar e se comparar os legados das gestões públicas no país, né? E, da mesma forma, isso pode servir como um guia dos eleitores para avaliar os seus gestores públicos, né? Então, naturalmente, a ideia é que, digamos assim, olha, eu vou olhar rapidamente no portal aqui, eu vejo que o meu estado vizinho está muito melhor em algum atributo de serviço público, acho que naturalmente gera um saudável ambiente de contestação, de incômodo e de cobrança aos gestores públicos para que aquele Estado melhore nos diferentes atributos. Agora, entrando propriamente nos aspectos de composição, de construção do ranking, o ranking ele é formado por 64 indicadores, e vale aqui ressaltar que nós contamos com contribuições valiosíssimas dos maiores especialistas brasileiros nas diferentes focos do ranking, em saúde, em educação, em finanças públicas, em segurança, que foi uma experiência extremamente rica. Então, pessoas do estreito relacionamento do CLP. Então, novamente, para a gente da Tendências, foi uma experiência extremamente rica. Bem, esses 64 indicadores eles estão compostos no que nós chamamos de 10 pilares. Então, são agregações de, digamos assim, os pilares têm uma composição temática desses indicadores. Então, infraestrutura, sustentabilidade social, que inclui condições de moradia, condições de saúde, por exemplo, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, Luiz Felipe destacou aqui, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação. Vale a pena falar um pouquinho, rapidamente, dos critérios que nós utilizamos para a seleção desses indicadores. Então, esse longo trabalho envolveu também um estudo profundo das diversas experiências internacionais de construção de ranking, né? Bem, então, critérios para selecionar indicadores, e só isso já foi meses e meses de debates, né? Então, um aspecto importante do ranking é que o ranking ele mede sempre atividades fins e não atividades meio. Ou seja, a gente vai medir aqui, por exemplo, a qualidade final da educação e não formação dos professores, por exemplo. Então, é uma escolha metodológica. Naturalmente, como eu disse, que ao identificar destaques positivos, o ranking vai acender um holofote e vai nos convidar a olhar quais são as causas daquelas experiências bem-sucedidas que fazem com que um Estado seja bem colocado em educação, por exemplo. E, naturalmente, a qualidade dos professores vai ser revelada por um olhar mais profundo no ranking. Mas o ranking se compõe de atividades fins. Nós procuramos sempre ter um rigor bastante elevado para só incluir indicadores que tenham uma mensuração objetiva e quantitativa. Se a gente olhar diversos rankings internacionais, é comum de olhar indicadores que são originados de pesquisas de opinião, por exemplo, ou de notas qualitativas. Não que isso seja ruim, mas a gente preferiu priorizar indicadores que tenham mensurações objetivas e quantitativas. Naturalmente, para representar aqueles pilares, quanto maior a representatividade e abrangência de um determinado indicador, ele era priorizado em relação a outros. Um outro aspecto importante é que a gente sempre procurou incluir indicadores que capturassem situações de trade-off ou de dilemas, né? Ou seja, no pilar de infraestrutura é um exemplo evidente disso, que, naturalmente, interessa ter uma grande oferta de rodovias
que essas rodovias tenham boa qualidade e que tenham custos baixos. Então, acesso ou disponibilidade, a qualidade e custos são aspectos, digamos, igualmente importantes, e a gente procurou, sempre que possível, incluir esses indicadores no ranking. Quando vocês forem olhar no portal, rapidamente, certamente, todos vocês vão ter ótimas ideias de indicadores que faltam no ranking. E a ideia do ranking é ser um instrumento vivo, de contínuo aperfeiçoamento, e o grande gargalo para a gente contemplar um outro grande conjunto de atributos de serviços públicos, relacionados à gestão pública, à eficiência, que não estão aqui naturalmente, que é a ausência, a indisponibilidade da informação primária. Né? Então, eu acho que o ranking também serve para isso, serve para, digamos assim, para a sociedade cobrar, seja dos governos, seja da sociedade civil mesmo, a construção dos indicadores que faltam aqui. Falta muita coisa a ser medida, e a gente espera que, nas próximas edições, o que falte aqui sejam incluídos aqui. Eu acho que, nesse quesito, não vale a pena contar só com as esferas governamentais para construir a informação. É importante que a sociedade civil construa a informação, e tem uma série de exemplos aqui que organizações sociais dedicadas digamos assim, ao desenvolvimento econômico-social, tem uma série de indicadores aqui representados. A totalidade dos indicadores são apurados por fontes externas e de referência, ou seja, esse grupo de CLP Tendências e o Economist não constrói originalmente essas estatísticas, então foi um critério rigoroso técnico que a gente se determinou, né, essa restrição que a gente se impôs, né, para garantir a objetividade, a isenção na construção do ranking. Atualização periódica também, tem uma série de indicadores, digamos, que tem no censo, mas como a gente quer atualizar o ranking todo ano, então é importante que, se a informação não for anual, que pelo menos seja bianual, por exemplo. Né? E nesse aspecto, a gente tentou evitar a todo custo mensuração de atividades meio, índices ad hoc de pesquisas de opinião, indicadores de efeitos dúbios e de viés ideológico. Né? Bem, claro que eu acho que vocês receberam o folder, não há tempo aqui para a gente passar todos os 64 indicadores, mas eu convido vocês no folder que vocês receberam, e principalmente no portal, a explorar cada um deles. Cada um dos 64 indicadores tem um ranking, cada um dos 10 pilares tem um ranking, e a partir disso, a gente gera um ranking geral de competitividade que vocês vão ver aqui nos últimos 10 minutos desse evento aqui. Né? A gente vai fazer um pequeno suspense, né, Ana Marina, para mostrar o ranking. Bem, finalizando aqui a minha apresentação, então, como todo indicador agregado, como todo ranking agregado, todo índice composto por subíndices, existe uma questão-chave de como que eu somo banana com laranja, como que eu somo indicadores de segurança com de educação, com de saúde. Né? Então, esse é um aspecto fundamental do ranking, crítico, e que gerou assim um esforço muito grande das 3 instituições envolvidas para a gente chegar e replicar as melhores práticas existentes no Brasil e no mundo, naturalmente, sempre lembrando que a gente foi uma contribuição de aperfeiçoar um trabalho que já vinha sendo muito bem feito pela Economist e pelo CLP. Né? Mas eu acho que ajuda rapidamente a falar, para vocês até entenderem melhor quando forem navegar no portal, de que todos os indicadores, para a gente agregar, eles têm que ter um denominador comum. Né? Então, para fazer um denominador comum, os indicadores estão normalizados de um processo bem usual, né, que é a normalização que se chama de min-max, ou seja, todos os indicadores, vocês vão ver que o melhor estado brasileiro tem nota 100 naquele indicador, e o pior estado brasileiro não é nota, né, tem número 100, o melhor estado brasileiro, e o pior, o estado mais desfavorável, nota 0. Mas não é estritamente uma nota, é só uma métrica para poder depois somar os diferentes indicadores. Então, é um processo simplesmente de normalização. E depois tem critérios de ponderação, ou seja, é muito comum, quando a gente vai olhar experiências de rankings internacionais, que
você tem dezenas de indicadores e você acaba dando pesos iguais para todos os indicadores que estão presentes lá. Então, a gente procurou fugir disso, e, para isso, nós fizemos um esforço aqui para construir métricas técnicas de como ponderar esses indicadores, né? Então, um aspecto importante é nós penalizamos redundância. Então, por exemplo, tem 3 indicadores de qualidade da educação. Vocês poderiam se perguntar, né, mas está sendo redundante esse indicador? É intencional que tenham indicadores redundantes, que a ideia do ranking, como eu já falei aqui, na verdade, as informações já estão todas publicamente disponíveis, né? Todos os 64 indicadores são públicos. A ideia aqui do ranking é, digamos, reunir todos esses indicadores e propagar essa informação, é reduzir essa assimetria de informação. Então, se tem uma informação relevante, se tem 3 pesquisas de qualidade da educação relevante, nós entendemos que não valeria a pena omitir do ranking essas informações que são relevantes para a sociedade, são relevantes para as gestões públicas. Então, seria mais fácil simplesmente penalizar. Se tem redundância, a gente penaliza a ponderação. Tem uma outra questão bem técnica, que a gente tem que penalizar também indicadores que a dispersão entre os estados é muito grande. O indicador mais intuitivo desse tem um indicador de potencial de mercado que nós colocamos o tamanho da economia, o PIB de cada estado, e naturalmente que São Paulo, que tem 33% do PIB Brasil, ele tem uma distância muito grande do segundo colocado. E como, para compor o ranking geral, as distâncias entre os estados importam, ou seja, se um estado está muito à frente do outro em um determinado indicador, ele se alavanca, isso permite o estado se alavancar no ranking geral. Então, para não ter, digamos assim, um excesso um excesso de peso nesses estados que estão, digamos, são outliers, estão muito fora da distribuição, tem uma recomendação técnica da gente gerar uma penalização, e tem formas técnicas de se calcular isso, né? Então, esse é um quesito. E tem um terceiro quesito importantíssimo aqui, que o Márcio vai explorar mais, que é, digamos assim, para cada indicador, quanto mais longe o Brasil está da experiência internacional, ou seja, quanto mais carente o Brasil é de um determinado atributo medido aqui, maior a pontuação que esse indicador recebe no ranking. Então, a gente poderia pensar aqui, quando vocês navegarem, olha, mas tem aqui acesso à energia elétrica. Acesso à energia elétrica está praticamente universalizado no Brasil, mas ele é penalizado por esse ponto aqui, que a gente não está longe do benchmark, e vale a pena a gente simplesmente saber que isso não é mais um grave problema no Brasil, já vale a pena, então vale a pena estar no ranking. E, finalmente, a gente passa tudo isso por um crivo técnico de especialistas para realmente se averiguar se esses critérios técnicos foram suficientes para calibrar esses critérios de ponderação, né? Esses critérios todos aqui, digamos assim, como eu falei, foram originados das melhores práticas de construção de ranking. Ainda assim, tem alguns quesitos de inovação que essas 3 instituições conseguiram gerar nesse ranking. Bem, então eu encerro por aqui. Muito obrigado. O Márcio vai falar da parte de benchmark. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer mais uma vez a CLP ter nos convidado mais uma vez para trabalhar nesse projeto interessantíssimo. Gostamos muito de ter trabalhado com tendências, queremos agradecer eles também. Explicar um pouquinho qual foi o nosso papel e qual vai ser o nosso papel daqui para frente na elaboração do ranking. Nós estamos aportando conhecimento na parte de benchmarks internacionais. Ou seja, o que são os benchmarks internacionais? São aqueles indicadores que hoje compõem o ranking, e nós trazemos uma perspectiva internacional. Por que trazer a benchmark internacional é importante? A primeira coisa permite aos estados se comparar não com outro estado do Brasil, mas com uma economia diferente, às vezes mais desenvolvida, às vezes parecida, mas que se encontra em outro contexto. Isso permite... Desculpe. Tá aqui. Isso permite os estados estarem sempre almejando uma melhoria naqueles indicadores. O segundo
que eu acho que é bem interessante, que permite ao gestor público ter a visão do investidor, seja ele investidor local que tem negócios no exterior, seja investidor estrangeiro querendo fazer negócio no Brasil. Ou seja, ali é sempre bom você ter uma visão de qual que é a realidade daquele investidor no seu país de origem. O terceiro, você pode acompanhar o progresso desses indicadores. Isso é permitido não somente com os indicadores locais, mas com os internacionais também. E, por quatro, é uma ferramenta eficaz de... Oi? Ah, tá. Aqui. O próximo é uma ferramenta eficaz de comunicação das lideranças públicas empresariais com legisladores e público em geral. Bom, o que nós utilizamos como benchmark internacional? Nós utilizamos os dados e os países da OCDE. Lembrando, a OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é composta hoje por 34 economias, né? E existem economias dos mais diversos tipos. Apesar de que a boa parte das economias são economias desenvolvidas, existem algumas em desenvolvimento, que são comparáveis ao Brasil, tipo Turquia, México, Chile, Estônia, Hungria e Eslováquia. Também existem países grandes e pequenos, ou seja, dá para a gente fazer uma ponderação por tamanho. E, por final, existem países com a característica de política administrativa mais centralizada e mais descentralizada, que também influencia o desenvolvimento de políticas públicas. Como é que nós fazemos... Então, como é que nós participamos dentro de cada pilar ou categoria? Aqueles indicadores que foram escolhidos dentro de cada uma dos pilares ou categorias têm a sua contraparte por referência internacional. Estou dando um exemplo aqui, que é capital humano. Um dos indicadores, só para vocês terem uma ideia, é a qualificação da mão de obra local, que é descrita como em anos de estudo dos trabalhadores. Aqui no Brasil, a fonte dessa informação é o IBGE, se não me engano, é o PNAD, né, que faz essa... Acho que ou seja, quando o PNAD faz a pesquisa. E, internacionalmente, é a Unesco que faz. A metodologia de cálculo é exatamente a mesma. A única coisa que muda um pouco é a coleta de informação, ou seja, enquanto no Brasil você precisa fazer a pesquisa domiciliar, em outros países você busca essa informação diretamente do Ministério da Educação. De qualquer forma, a metodologia de cálculo é a mesma. Produtividade, mesma coisa, e custo de mão de obra, mesma coisa. Nesses dois últimos, a Tendências faz o cálculo de produtividade, enquanto nós fazemos o nosso cálculo, e custo da mão de obra é fornecido pelo PNAD, enquanto que o de fora é calculado por nós. Obrigado. Bem, antes de abrir para as perguntas da plateia, eu queria agradecer, né, aos nossos parceiros aqui representados, né, Consultoria Tendências e Economist, e agradecer também aos membros do Comitê Crítico que estão aqui conosco hoje, alguns presentes. Sem esse trabalho em conjunto, né, construído a muitas mãos, a gente não ia ter conseguido fazer um ranking tão robusto e tão representativo, e também colocando aí os desafios dos estados, e inclusive as conquistas dos estados sob perspectiva internacional. Para continuar agora, a gente vai abrir para as perguntas da plateia. A gente vai abrir para 2 perguntas nesse momento, por conta da demora para o início do evento. E, para fazer a pergunta, eu peço que, por favor, a pessoa levante a mão, diga a instituição na qual atua, e a gente vai levar o microfone. Danilo Amaral, do Movimento Acorda Brasil. Eu queria saber um dado informacional, como é que vocês conseguiram... e se teve muita dificuldade. Nós estávamos olhando algumas informações dos municípios sobre os demonstrativos de resultados, e é uma dificuldade terrível você extrair inteligência daquelas informações. Isso foi um ponto dificultoso aí para vocês ultrapassarem, ou isso não está constando nas informações nesses KPIs que vocês estão olhando? Desculpa, de qual indicador?
dos demonstrativos de resultado dos municípios, ou seja, as informações que tivessem, vocês levaram em consideração as informações desses gastos públicos, levando isso por base, tomando isso por base? O ranking ele só olhou, digamos assim, nas esferas estaduais, né? Então, nós não entramos nesse ranking aqui nas estatísticas municipais, né? Então, enfim, nas estatísticas de finanças estaduais, nós utilizamos digamos, os demonstrativos, as informações públicas mais convencionais que se reúnem nas estatísticas do Tesouro Nacional, ou mesmo nas secretarias de finanças, de planejamento, de fazendas estaduais. Então, a menos que você queira perguntar sobre algum indicador específico, assim, não sei. Isso, assim, esse é um critério técnico muito importante. Então, a gente olhou com bastante cuidado para checar se as estatísticas dos diferentes estados elas eram consistentes entre si, né, se elas conversavam. Então, por conta disso que eu acho que na totalidade dos casos, não me recordo se em algum caso nós tivemos que garimpar estatística estado por estado. Eu creio que não. Eu diria que na totalidade dos indicadores, sempre havia um órgão de referência que já compilava e já harmonizava as estatísticas dos estados para que elas fossem consistentes entre si. Eu diria que em todos os casos isso aconteceu. Tá. Rodrigo Etchenique, da Construcap Engenharia e Construção. O tema saúde tem sido sempre um assunto muito debatido em qualquer discussão de eficácia e eficiência de estados. Eu fico um pouco surpreso de não ter visto o tema saúde como um pilar importante dentro desses 10. Não deveria ser saúde um tema mais específico, mais protagonista neste ranking? Ele está, de certa forma, camuflado dentro da questão sustentabilidade social, né? Isso. Boa pergunta, Rodrigo. Só esse ponto já suscitou um longo debate entre a gente, se a gente abria o pilar saúde ou não, né? Mas nesse longo debate, inclusive, particularmente, o Januário Montoni assim, foi uma peça-chave, dentre outros especialistas na área, para a gente debater longamente isso, né, Ana? Né, Márcio? Então, o ponto aí é que, depois desse debate, nós avaliamos que era mais adequado realmente colocar um grande pilar, um super pilar, digamos assim, de sustentabilidade social, né? Inclusive, ele tem um peso muito grande no cômputo geral do indicador. E espero que, digamos assim, que os indicadores de saúde não estejam tão camuflados dentro desse pilar, que, na verdade, talvez seja o pilar mais importante de todos. E a razão de não ter um indicador de saúde, um pilar de saúde, mas um grande pilar de sustentabilidade social, que, digamos assim, foi a grande conclusão desse longo debate, foi de que os atributos de saúde, eles não devem, eu acho que o Januário bateu muito nessa tecla, assim, foi um debate riquíssimo, de que atributos de saúde a gente não deve olhar só para indicadores da área de saúde estrito sensu, né? Então, condições de alimentação, condições de moradia, condições de saneamento básico são quesitos chaves para a gente pensar na saúde do Brasil. Então, é essa a razão fundamental de por que os indicadores de saúde estão nesse super pilar de sustentabilidade social. Tá?